Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a diferença entre o welfare state, mais conhecido como estado de bem-estar social, e o neoliberalismo. E eu tô aqui para falar com vocês sobre a diferença entre essas duas formas de intervenção do Estado e por que o Estado se comportou dessa forma com a mudança do tempo histórico. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo, que esse é o tema da aula de hoje. Bom, antes de começar o tema propriamente dito, a gente precisa entender que o Estado ele vai se comportar de maneiras diferentes ao longo da história do capitalismo, a depender de mudanças estruturais que ocorreram dentro do modo de produção capitalista e a depender também da correlação de forças que existia entre a classe trabalhadora, que representam as pessoas que não tinham riqueza propriamente dita, e a única coisa que tinham era a força de trabalho para vender, e os donos do capital, ou seja, representado pela burguesia. A diferença de atuação do Estado está totalmente relacionada com a forma como o modo de produção capitalista estava se reorganizando. Num primeiro momento, quando o capitalismo surge, a forma de intervenção mais conhecida do Estado era conhecida para a gente como liberalismo econômico, que eu vou trazer aqui algumas características bem rápidas, longe de mim tentar exaurir esses três grandes temas em 10 minutos de aula, né? Mas aqui a gente vai trazer algumas características principais para que quando você olhe para uma prova ou que até para a vida mesmo você consiga saber rapidamente a diferença entre essas três formas de intervenção do Estado. No liberalismo econômico, era o período do capitalismo concorrencial, ou seja, era um período em que as grandes empresas, né, desse modo de produção, elas estavam na perspectiva da seleção natural, em que o mais forte sobrevive. Então, era uma tentando derrubar a outra numa guerra de preço, numa guerra de comércio, enfim. Era um capitalismo na época da concorrência mesmo. E nesse período, a ideia que reinava era de que o Estado deveria intervir pouco na economia, que a economia se autorregularia. Inclusive, Adam Smith e os grandes teóricos dessa teoria, né, dessa forma de intervenção do Estado, dizia que o Estado era uma mão invisível que atuava e que ele tinha que atuar o mínimo possível, né, para que os mais fortes realmente se sobressaíssem e sobrevivessem. Porém, com a grande crise que veio em 1929, mais conhecido como crash da Bolsa de Valores, e também foi um período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve essa grande crise, e aí houve a necessidade de reorganização do modo de produção capitalista e, consequentemente, reorganização também da forma de intervenção do Estado. Então, devido a essa grande crise e principalmente devido à grande luta, né, a grande guerra que estava se colocando no momento entre as duas classes em disputa dentro do capitalismo, que era a classe trabalhadora versus a burguesia, com a ameaça socialista, né, a Revolução Russa ocorreu em 1917. A ameaça socialista trouxe para esse momento histórico o medo dos donos do capital de que isso pudesse se espalhar para os outros países do Ocidente, e aí sim houve essa necessidade de uma maior intervenção do Estado em favor da classe trabalhadora, e daí, nesse período de crise de 1929, haver uma grande mudança, uma superação do liberalismo econômico para o estado de bem-estar social, vulgo welfare state, que a gente estuda tanto na graduação. E às vezes tem gente que sai de lá ainda sem entender o que é o welfare state. Então, o que é o welfare state? É um período em que o Estado passou a intervir muito na economia. E ele passou a intervir não só a favor da classe, né, burguesa, como ele sempre fez, mas também a favor da classe trabalhadora, criando direitos sociais. Então, foi nesse momento histórico, a partir da década de 1930, que os grandes países do centro, né, do Ocidente,
começaram a ampliar direitos para a classe trabalhadora. Então foi nessa época que a Seguridade Social foi criada em vários países, ou pelo menos ampliada, se já existia antes, né? No Brasil, principalmente, as nossas conquistas nessa época, quem estava no governo era o presidente Getúlio Vargas. As principais conquistas que nós tivemos enquanto classe trabalhadora foram nesse período. Veio o CLT, já foi no outro momento do governo Vargas, mas enfim, é uma consequência de tudo isso, desse período do estado de bem-estar social. E não por acaso, essa ampliação de direitos, essas concessões que o Estado e o capital estavam fazendo em favor da classe trabalhadora, trouxe consigo a necessidade de criação de políticas públicas, políticas sociais, e também de contratação de profissionais para trabalhar nessas políticas sociais. E aí é onde vem a criação, no Brasil, por exemplo, na década de 30, a criação do serviço social no Brasil, das primeiras escolas de serviço social. Então, esse período de ampliação, de generalização das políticas sociais vai fazer com que o Estado tenha necessidade de contratar novos profissionais para trabalhar com essas políticas públicas. E aí não só assistente social, mas vários outros da área da saúde, da área da assistência serão contratados para trabalhar nessas políticas sociais. Então, como eu já coloquei aqui, foi um período marcado entre guerras e por essa ameaça socialista que fez com que o capital tivesse que ceder. A gente diz que ele cede os anéis para não perder os dedos, né? E o que mudou para posteriormente vir a implantação do neoliberalismo? Com a nova crise que ocorreu na década de 70, especificamente em 1973, veio uma nova crise do petróleo, né? O crash do petróleo. Sempre está ligada à bolsa de valores e ao mercado internacional. Porém, qual a grande diferença? Se na década de 30 existia essa ameaça socialista e esse medo da organização da classe trabalhadora, já na década de 70, a classe trabalhadora estava um pouco mais desorganizada, os donos do capitalismo, né, já estavam, a Guerra Fria, ela já estava muito avançada, e essa luta que estava entre o bloco capitalista e o bloco socialista já vinha demonstrando que o socialismo estava perdendo espaço. Tanto é que em 1989 tem o símbolo do fim do bloco socialista, que é a queda do Muro de Berlim. Mas isso é um processo, não foi só naquele ano em que o socialismo decaiu, né? É todo um processo, ele já vinha em declínio. Então, essa mudança de cenário da correlação de forças com a classe trabalhadora fez com que, no momento de uma nova crise, como foi a crise de 1973 do petróleo, que o estopim foi o petróleo, mas tem vários outros fatores, fizesse com que o Estado mudasse a sua forma de atuação. Então, o Estado saiu daquele momento em que ele intervia muito na economia, em que foi criado muitos direitos sociais e muitas políticas públicas, e ele passou a se retirar de cena nesse sentido. Porém, não dava para retornar para a época do liberalismo, como era antes do welfare state, porque já tinham sido criadas diversas políticas públicas, não dava para simplesmente deletá-las, né? Então, o que o Estado, né, o que os pensantes desse momento fizeram? Bom, a gente não vai poder eliminar as políticas, mas nós vamos focalizar o atendimento para quem não pode pagar e privatizar para quem pode pagar. Então, esse período do neoliberalismo foi um período de focalização, seletividade e privatização das políticas públicas. Como assim? Como eu já disse, a política de assistência social, por exemplo, ela vai ser extremamente focalizada, extremamente seletiva para um público bem pequenininho, e para quem pode pagar, aí eles começaram um processo de sucateamento da política pública. O Brasil não viveu muito esse período porque a nossa história é um pouquinho atrasada em relação ao restante do mundo, mas o mundo que vivenciou o welfare state, né, principalmente os países da Europa, eles tiveram sim políticas públicas e direitos consolidados no período da década de 30,
E quando chegou nesse período, elas realmente começaram a ser sucateadas. O Brasil, quando foi implementar, né, entrar nessa onda do welfare state, propriamente dito, com a Constituição de 88, já foi implementando políticas sociais sucateadas. Então, a gente tem esse intervalo de tempo que fez com que nossas políticas sociais nunca, de fato, tivessem vivido esse pleno que foi o welfare state, ou estado de bem-estar social. Mas, voltando para o neoliberalismo, o que foi o neoliberalismo? Uma grande frase que o Zé Paulo Neto fala resume bem a ideia do que é o neoliberalismo. É um momento em que o Estado passa a ser mínimo para o social e máximo para o capital. Porque para o capital ele sempre foi máximo, né? A diferença é só que vai mudando ao longo do tempo histórico, é só a forma como ele se posiciona com relação aos direitos da classe trabalhadora. É isso que tem sido disputado ao longo de toda a existência do capitalismo. Horas a gente ganha, horas a gente perde, a depender da correlação de forças. Então aqui, é como eu disse, é um período em que as políticas públicas passam a ser focalizadas, criam-se uma série de regras para selecionar usuários e tentar ao máximo eliminar os que estão melhor posicionados, e aqueles que minimamente podem pagar vão fazer o seu direito, vão comprar o seu direito social por meio de políticas privatizadas. Aí a gente teria inúmeros exemplos para dar. A saúde, né? Você chega no SUS, que é uma importante conquista nossa, que nós não podemos abrir mão. O Covid-19 está aí para mostrar isso, né? Mas aqueles atendimentos iniciais, eles todos são privatizados e você passa a ser atendido, por exemplo, no plano de saúde. A Previdência, ela passou a ser sucateada ao longo desses últimos anos, colocando um teto, limitando os benefícios para que você compre um plano de previdência complementar. A educação pública passou a ser sucateada para que você pague uma escola pública para o seu filho. E a contradição de tudo isso é porque nós pagamos tributos, e não são poucos, né? E nós deveríamos ter o retorno desses serviços com qualidade, e isso não vem acontecendo. Esse é o grande problema e essa é a grande crítica que nós temos feito a essa forma de intervenção do Estado. É pegar esse dinheiro que é arrecadado por meio de tributos e só investir no que é interesse para os donos do capital. E a gente, classe trabalhadora, que é quem realmente vem pagando tudo isso, nunca tem dinheiro suficiente para investir para a classe trabalhadora. Ou se faz isso de uma maneira muito pífia, sem qualidade, sem efetividade na proposta dessa política pública. Então, entender essas três formas, esses três tempos históricos, com mudanças na forma de intervenção do Estado, é fundamental para entender a história das políticas sociais, dentre elas a história também da Seguridade Social. A gente futuramente volta no canal falando mais sobre isso. Se vocês quiserem que a gente detalhe mais aqui sobre o welfare state ou sobre neoliberalismo, comenta aqui nesse vídeo que a gente volta com vídeos futuros falando mais detalhadamente sobre esses assuntos. Era isso que a gente tinha para dizer hoje. Eu agradeço você estar aqui conosco e se inscreve no canal que a gente vai ter novos vídeos falando sobre política pública aqui no canal. Tchau!